Júnior Santos anda incomodado no Galo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo sobre as quartas de final da Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias sobre as quartas de final da Copa do Brasil, que já tem seus 8 times definidos. Todos os classificados têm direito a 4.700.000 reais de prêmio pago pela CBF. Pois bem, teremos 2 mineiros, Atlético e Cruzeiro, 3 cariocas, somente o Flamengo de fora, com o Fluminense, Botafogo e Vasco classificados. Um único paulista, o Corinthians é o representante de São Paulo. São Paulo, Santos e Palmeiras não se classificaram. Mais um time do Paraná, o Atlético Paranaense, e um time baiano, o Bahia. É a primeira vez em 36 anos de Copa do Brasil que nem Palmeiras nem Flamengo estão nas quartas de final da competição. Os dois bichos papões, os últimos grandes campeões e os principais favoritos às conquistas de título, caíram na fase de oitavas de final. Só para completar, sorteio da Copa do Brasil marcado para a próxima semana, quando conheceremos todos os confrontos até a grande decisão. Hora de falar sobre Júnior Santos, o reforço mais caro do Galo na temporada, anda chateado com a sua situação. Atleta contratado por 48 milhões de reais do Botafogo, quase voltou ao Botafogo antes de completar o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. O Atlético descartou a negociação, mas dentro de campo as coisas não têm funcionado. Cuca só utilizou o Júnior Santos em 3 partidas como titular. O Biel, que acabou de chegar, já tem sido mais aproveitado do que o atacante, que nem esteve em campo, não saiu do banco de reservas nas 2 últimas partidas contra Red Bull Bragantino e Flamengo. Nem o fato de ter poupado alguns jogadores contra o Red Bull Bragantino assegurou minutos em campo ao Júnior Santos. Atleta que desde que vestiu a camisa do Galo soma 21 jogos com 2 gols e 2 assistências. Estou para dizer para vocês que se pintar uma proposta do exterior, Júnior Santos fará força para ser negociado. Acho que o Atlético também não faria grande dificuldade, não criaria grande dificuldade para negociá-lo desde que recuperasse os 48 milhões de reais, até por causa do seu salário superior a 1 milhão de reais por mês. Só para completar, é importante contar ainda que o Atlético, que vivia enorme crise por conta dos salários atrasados e da dificuldade da relação entre jogadores e acionistas, se transformou por completo, especialmente depois da classificação contra o Flamengo na Copa do Brasil. Uma informação importante: Corinthians e Flamengo avançaram numa negociação paralela a todos os outros clubes em relação a direitos de transmissão de TV. Só para você entender o conceito, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 foram vendidos para a LFU e para a Libra. Os times se dividiram nesses 2 grupos. E agora, os clubes trabalham para a fusão das 2 ligas numa entidade só, para negociar os direitos de transmissão entre 2030 e 2039. Só que o Flamengo e o Corinthians não concordam com os modelos adotados nem pela Libra nem pela LFU. A dupla se baseia na audiência, e enquanto eles recebem, para entender que eles precisam fazer negociações paralelas, e é assim que deve acontecer. Só para lembrar que Flamengo e Corinthians hoje representam cerca de 40% da audiência nacional, mas eles juntos recebem cerca de 15% das receitas, e é em busca de números mais iguais que Flamengo e Corinthians se juntaram nos últimos dias. Bom dia, você também. Sextou no Galo em alto astral depois da classificação na Copa do Brasil. Agora é Campeonato Brasileiro pela frente e o técnico Cuca preocupado com a maratona de jogos. O Galo classificado, envolvido em 3 competições, já terá pela semana que vem o início do mata-mata contra o Godoy Cruz da Argentina, Copa Sul-Americana. Ele sinalizou que vai utilizar jogadores que estão menos desgastados. Domingo, o compromisso é de novo no Rio de Janeiro. O Galo, pela 3ª vez na Cidade Maravilhosa, num período de 10 dias. Foram 2 confrontos contra o Flamengo e agora é o Vasco da Gama em São Januário. Domingo a bola rola às 4h. Para esse jogo, o atacante Dudu terá julgamento nesta sexta-feira no pleno do STJD. A defesa do jogador do Atlético, eles estão tentando a redução da pena, que é de 6 jogos de suspensão. Dudu já cumpriu 3. E aí, em casos parecidos, normalmente o jogador pode ficar liberado. Se isso acontecer,
ele fica disponível também para o fim de semana, assim como ficou por efeito suspensivo em jogos da Copa do Brasil. O meio-atacante Renier vinha fazendo exames médicos nos últimos dias, desde quando chegou. Por enquanto, não deve estrear. O jogador estava num período de férias, iniciou algumas atividades de pré-temporada no Real Madrid, mas não deve ser opção imediata para o técnico Cuca. Ainda segue também no departamento médico o volante Patrick, que chegou a ser titular no fim ali antes da parada para o Mundial de Clubes. Depois ele está com um problema na região lombar e segue vetado. Vamos saber se o Cuca vai, por exemplo, poder escalar o Saravia, que jogou com algumas dores na região da panturrilha, e o Arana, que voltou recentemente, se vai ter mais minutos nessa partida. Fato é que Alexander e Biel, esses dois jogadores que chegaram mais recentemente, devem participar do jogo, se não começarem jogando, terem mais minutos, assim como aconteceu contra o Bragantino. Naquela oportunidade, ambos foram titulares. O Galo, portanto, agora, Campeonato Brasileiro. Semana que vem tem Copa Sul-Americana. É decisão atrás de decisão. Agora, Thiago, é interessante, eu vou voltar num assunto, porque eu toco nesse assunto nos momentos de alegria ou de tristeza. Então eu posso falar dele, tá? Eu posso falar dele com propriedade, entendeu? O futebol brasileiro passa por um momento de mudança, né? E a SAF é sem dúvida nenhuma uma mudança que não foi ainda totalmente esclarecida para o torcedor, e ele foi mal informado e tem essa noção de ser um processo de um saco sem fundo, tá? Mas de toda forma, eu acho que a noite de ontem foi uma noite histórica. Eu acho que você, o Edu, o Cláudio, todo mundo que esteve na Arena MRV teve essa sensação, né? A torcida do Atlético fez ontem uma das manifestações mais bonitas que a gente já viu no futebol mineiro, tá? O Atlético perdendo o jogo, o Atlético num primeiro tempo sendo inferior ao Flamengo, e a torcida apoiando o tempo inteiro, e a torcida cantando o tempo inteiro, e a torcida acreditando o tempo inteiro. Eu acho que esse é o papel fundamental, e tomara que isso seja o ponto de partida de uma retomada, tá? De uma retomada que ela é necessária para o crescimento do Atlético, e que a turma do quanto pior, melhor, deixe o Atlético viver esse momento, deixe viver essa temporada e deixe viver mais uma vez o protagonismo. Eu não me recordo de um período em que o Atlético fosse tão protagonista no futebol brasileiro em sequência. Não sei se você se recorda, o Edu, o Cláudio, de sempre estar brigando. O Atlético fez 3 jogos em 10 dias com o Flamengo, 3 jogos de igual para igual, venceu um deles e levou a melhor no mata-mata. O Atlético, nesses 3 jogos, ele fez 45 minutos ruins. Os de ontem. Mas depois do segundo tempo ele foi melhor do que o Flamengo. O segundo tempo foi um jogaço. Exato. E foi melhor do que o Flamengo. Foi melhor. E poderia ter empatado ou até virado o jogo com bola na trave. Só, Thiago, que o Atlético vive um processo, tá? E isso é muito complicado, e eu digo isso sempre aqui, ainda bem que na tristeza e na alegria, hoje é um dia de imensa alegria pra torcida atleticana, tá? Por quê? Cara, eu vivi em 2008 como repórter da revista Placar a derrubada dos Isa Valadares. E a derrubada dos Isa Valadares, tá, do Atlético, foi um processo, e eu não estou questionando aqui se o Ziza era bom ou mau presidente. Eu, particularmente, acho até que foi um mau presidente. Mas o processo de derrubada dele foi com o torcedor na porta da casa de familiar, fazendo ameaça velada, fazendo sinal de arma, tá? O que levou ele a poder renunciar. Infelizmente, existe o torcedor profissional. Existe o torcedor que faz esse papel, tá? Que faz esse papel na briga política de clube. É uma pena que o Atlético ainda esteja vivendo isso num momento em que ele pode ter a chance de, como SAF, pensar no futuro, pensar daqui 8, pensar daqui 10 anos, em que tem a sua casa. E outro ponto muito interessante, o Thiago, que a gente não pode deixar de destacar, tá? Dentro dessa briga política do Atlético, é que há uma questão clara dentro do Atlético que está sendo apurada pelo Ministério Público. Uso de cartão corporativo,
Existe, inclusive, uma questão que parece desvio de dinheiro, usando um dirigente, usando o outro, e há um ponto em que a gente não pode deixar de falar em hipótese alguma. Aquela questão que envolveu o Rony, que é verdade, aconteceu o processo do Rony. A partir dali, o que a gente viu foi uma vergonha para a imprensa esportiva tradicional. Pegaram questões antigas, jogaram no mesmo balaio, inventaram que jogadores tinham feito notificações extrajudiciais contra o clube, jogadores tendo que ir à rede social desmentir. Então, que o Atlético tenha paz para viver o seu momento, que o Atlético possa tentar entrar nos trilhos, tá? De uma forma amena com o torcedor, cobrando sim, mas sem o torcedor ser influenciado por ex-dirigente que sente saudade do cartão corporativo ou por gente que vive do clique do quanto pior melhor. É isso aí então, Massa Atlética, eu quero saber a sua opinião sobre Dudu, que o Galo está tentando aí reduzir a pena, né, junto ao STJD. Dudu, que foi julgado aí por ter feito uma postagem, né, com uma sigla que acabou sendo punido o jogador pelo STJD, pegou aí uma pena grande de jogos e o Galo tenta fazer essa redução. Já o atacante Júnior Santos, né, que tem poucas oportunidades no Galo, desde quando chegou não foi muito bem aproveitado, mas quase foi parar no Botafogo, mas o Galo acabou não fazendo a negociação, não concluindo a negociação. Mas se aparecer alguma proposta aí para a saída para a Europa, né, uma proposta internacional, é bem provável que o Galo aceite vender o atleta. Quero saber a sua opinião, já que Biel chegou recentemente e está tendo mais oportunidade do que o próprio Júnior Santos até então. Júnior Santos foi uma contratação que deixou o torcedor desanimado, né? Poderia ter entregado mais, vide a sua campanha, né, com o Botafogo na temporada passada. Deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal também e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galo aqui no canal Cortes do Galo.